quando o pastor Wilson falou comigo, ele falou, não, você vai fazer dia 31, porque eu vou estar no módulo. E eu falei, não tem como, mas é o último, tem certeza que você vai me pedir para finalizar a série? Não tem como você fazer semana que vem? Não, semana que vem já tem outra coisa. Falei, tudo bem, vamos lá. Eu queria começar com uma breve recapitulação. Nos episódios anteriores de Homens Influentes, Legado Permanente, nós vimos algumas coisas. Na primeira semana, nós ouvimos sobre os pais, era dia dos pais, nós ouvimos a respeito de como os pais devem ser influência na vida dos filhos, como os pais devem e são a maior influência, tanto para o lado positivo quanto negativo na vida dos filhos. E a gente foi desafiado a fazer isso, a cuidar da nossa família, os pais tomarem a frente da batalha pela casa, pela nossa casa. Na sequência, nós vimos a história de um ex-cobrador de impostos, que deixou que era rejeitado e considerado como traidor, mas também deixou um legado, que até hoje nós somos abençoados por ele, Mateus, que deixou o livro, o Evangelho de Mateus. Na sequência, nós vimos, semana passada, um ex-endemoniado. Ele não tem nome, mas ele influenciou também, impactou a região onde ele morava. Quando ele foi liberto, o testemunho do que Jesus fez na vida dele gerou um impacto na região onde ele estava. Eu queria, como objetivo, fazer duas perguntas para você, que você pense nisso durante todo esse tempo que a gente vai ter de ouvir a palavra hoje, que a gente possa mesmo pensar nessas duas questões. Qual é o legado que você tem deixado? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para os frutos que ela dá, qual é o legado que a sua vida tem deixado? E a outra pergunta, qual que é o prazo de validade desse legado? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Que o seu legado, ele vai se encerrar ou ele vai ter uma permanência, como diz o título dessa série de mensagens. Deus quer falar algo com você, já falou comigo muito. Eu queria orar, fecha os teus olhos, eu queria orar para que esse tempo fosse um tempo onde a gente vai pensar nessas duas perguntas e a gente pede para Deus e fala para Deus que você quer deixar, quer ouvir o que Ele quer falar conosco sobre isso e nós queremos entender qual que é a atitude que Ele quer de nós em relação a isso. Senhor, em primeiro lugar eu quero pedir pela minha vida, capacita, Senhor, a apresentação daquilo que o Senhor tem falado comigo nesses dias, Senhor. O Senhor tem inundado a minha mente com coisas vindas da Tua Palavra, Senhor. Eu quero poder ser claro e sábio, vindo daquilo que o Senhor tem falado comigo, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas o que o Senhor quer falar nessa manhã, Senhor. Em segundo lugar, Senhor, eu quero te pedir por cada vida aqui, incluindo a minha, Senhor, para que a gente possa ter entendimento do que legado que o Senhor quer que nós deixemos, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E queremos entender também, Senhor, que nós precisamos e temos que ter um legado permanente, que não se vai com o tempo e que não muda de acordo com a época, que não muda de acordo com a influência do mundo lá fora, e um legado que vai ser prorrogado pela eternidade, Senhor. Capacita as nossas vidas, começando pela minha, para que a gente possa entender e pôr em prática os ensinamentos que nós podemos encontrar na Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá dando para me ouvir bem? Vamos lá.
Hoje a gente vai falar, a gente viu um ex-publicano, cobrador de impostos, um ex-endemoniado. Hoje a gente vai ver sobre um ex-caçador de apóstolos e o seu legado. Acho que alguns de vocês já devem saber de quem a gente vai falar hoje. E antes disso, eu queria fazer um exercício com vocês. Eu queria colocar 2 perguntas e você pensar que tipo de legado esse homem, essa pessoa que tem essas características, vai deixar. Em primeiro lugar, se eu penso em um homem inteligente e culto, que é respeitado e admirado no meio da sociedade, pensa, que legado que ele deixa para os filhos, para a sociedade, para as próximas gerações? Que legado? Em contrapartida, que legado deixa um homem que deseja exterminar um grupo, que ele tem desejo no seu coração ele olha para um grupo de pessoas e ele deseja exterminar esse grupo? Por exemplo, não, eu não gosto das pessoas que usam boné vermelho, vou usar os 2 ali. Então eu vou olhar para eles, eu não quero que existam mais pessoas que usem boné vermelho. E ele se empenha, essa pessoa se empenha em desempenhar essa tarefa. Qual que é o legado que ele deixa para as próximas gerações? A gente vai ver que esse cara, Saulo, ele era um cara que apresentava essas 2 características. Ele era um cara que era um homem inteligente e bem visto pela sociedade. Em Filipenses 3:5, ele fala dele mesmo e ele cita que eu sou fariseu, judeu, hebreu de hebreus, ele falando dele mesmo. Ou seja, no meio do povo judeu, ele era um cara que levava a sério as coisas e era bem visto pelas pessoas ao redor dele. Ele tinha na missão dele, nas coisas que pautavam a vida dele, ser alguém que buscava seguir a lei, aprender a lei e executar a lei. Ele também, em Atos 22:3, ele também fala sobre ele ser criado, ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um professor, alguém que ensinava sobre a lei, muito respeitado. E ele tinha status por ser aluno, discípulo e pupilo de Gamaliel. Saulo de Tarso era alguém que era culto, entendido, alguém tido como bem-sucedido pela sociedade em que vivia, mas por outro lado, que se justificando no seu entendimento das Escrituras, tinha algumas práticas totalmente reprováveis. Eu queria ler com vocês Atos 7:55. Queria que vocês pudessem abrir Atos 7:55 até o 8, versículo 1. Não, até o 8, versículo 3. Desculpa. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu.
capítulo 8, versículo 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse é o perfil do cara que era bem visto pela sociedade, mas não mediu esforços, se justificando numa interpretação que ele tinha e não acreditando que realmente Jesus era o Messias. Ele se pôs a perseguir a igreja. E a Bíblia também fala, em Atos 9:1, se você puder abrir, deve estar na mesma página ou na página seguinte. Atos 9:1 fala que Saulo tinha desejo de morte para os primeiros cristãos. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor. Daí fala que ele pediu cartas para ir até Damasco, para que ele pudesse perseguir os cristãos. Isso fazia parte do que movia ele naquele momento. E era isso que eu queria ressaltar na vida de Saulo. O legado é como as pessoas lembram de você, a forma que você marcou a vida delas e o que a sua lembrança impulsiona na vida delas. Ou seja, para alguns podia ser que Saulo, na verdade, é a mesma pessoa, mas Saulo, ele tinha, para algumas pessoas ele era bem visto, olha, aquele cara que segue a lei, aquele cara que é um exemplo, mas para os primeiros cristãos, ele gerava um tremor, um arrepio, quando ouviam o nome de Saulo. Ele deixava um legado para uns, um legado de alguém bem sucedido, que podia ser exemplo, de ser alguém que levava a sério e era intensamente dedicado àquilo que se propunha, um bom legado. Para outros, um legado de terror, de intolerância, de alguém que abandonou o amor pelo próximo, de uma forma ou de outra, seja bom ou ruim, eram um legado com data de validade. Ou seja, tinha data, ia chegar um tempo onde esse legado ia ser esquecido ou não ia mais fazer efeito na vida das pessoas. Como eu disse, mesmo tendo um bom ou um ruim, os dois legados, seja para algumas pessoas que consideravam um bom legado, seja algumas pessoas que consideravam terror, tortura e morte, esses legados tinham data para acabar. Agora pense em você. Como que é, olhando para a vida de Saulo, como que a gente pode enxergar algumas características que a gente pode enxergar e facilmente encontrar na nossa própria vida? Eu posso encontrar na minha vida características que podem me levar a ser alguém bem-sucedido, como a inteligência. Estou falando cada um de nós. A gente pode enxergar na nossa vida inteligência, conhecimento, dedicação, empenho. A gente pode enxergar em nós mesmos características que podem nos levar a ser bem-sucedidos. Por outro lado, a gente pode também encontrar características reprováveis. Por exemplo, pensamentos e desejos contrários à vontade de Deus. Às vezes você já se pegou pensando, quando viu alguém que cometeu uma atrocidade, esse cara devia morrer. Às vezes você vê uma notícia, às vezes você vê na TV alguém que fez alguma coisa totalmente reprovável, e às vezes você passa a pensar,
nossa, esse cara precisa pagar por isso. Deviam, tá certo. Ou pessoas que foram linchadas na rua, falou, devia bater mesmo. Às vezes a gente tem esses pensamentos que aos olhos de Deus são reprováveis. Esses dias eu estava no meu ambiente de trabalho, uma pessoa, a gente estava conversando, alguém falou sobre aquela mulher que Suzane Richthofen, ela está presa em Taubaté e ela estava para ir para o regime semiaberto e ela pediu para que não, por medo da reação das pessoas. E alguém que trabalha comigo falou, se eu encontro essa mulher na rua, eu não sei o que eu faço com ela. E às vezes esse tipo de pensamento, para quem não sabe, ela é uma mulher que matou os pais junto com o namorado e o cunhado para ficar com a herança, por ganância, por rebeldia. E às vezes vem esse tipo de pensamento. Às vezes alguns de vocês já devem ter ouvido uma frase que diz: os fins justificam os meios. Às vezes inconscientemente a gente cai nesse tipo de pensamento, que de forma errada ou no mínimo duvidosa, a gente pensa no que a gente vai alcançar com aquela atitude e não olha para ver se aquela atitude está ou não condizendo com aquilo que Deus quer que a gente faça. Assim como Saulo, ele estava procurando fazer aquilo que defender a fé, os judeus, a integridade da religião, e não viu esforços e não se importou com o que ele ia fazer. Não pensou se aquela atitude era ou não reprovável. E outra característica é a gente olhar para os nossos próprios interesses. Às vezes a gente é atraído e a gente se pega colocando os nossos interesses em primeiro lugar, aquilo que nos interessa, aquilo que me faz bem. Essas são algumas características, em meio a tantas outras que a gente pode encontrar na nossa vida. Tanto para a gente se colocar num pedestal, ou seja, não, eu sou o máximo, eu sou o cara, ou para a gente achar que para a gente se sentir o pior dos seres humanos, por exemplo, não, eu não presto, eu fiz isso de novo. Ou, às vezes a gente nem acha, mas as pessoas podem ver na nossa vida. Uma coisa é certa, não importa o quanto eu dê de mim, as minhas forças só geram um legado com data de validade determinado. Não importa o quanto você se esforce, empenhe e dedique. O legado que você vai deixar, vai chegar uma hora que ele se encerra, pelas nossas próprias forças. Continuando, eu queria falar sobre Paulo. Quando a gente olha essa mudança, diferente de algum... Eu achava isso, e pesquisando para fazer esse estudo, eu achava que esse nome tinha sido mudado por Deus. E não, foi simples. Saulo e Paulo foi simplesmente... Ele adotou depois de um tempo, e quando a gente ouve Saulo, a gente remete ao velho homem e Paulo ao novo homem. Diferente de quando Abrão virou Abraão, diferente de quando Jacó virou Israel, né, que foi Deus que mudou e tinha um propósito, mas a gente pode fazer esse paralelo na vida de Paulo. Quando Paulo teve um encontro com Cristo, a vida dele toma uma nova direção. Vamos ler Atos 9, do 3 ao 22, continuando onde a gente estava, praticamente. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Falando de Paulo. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias. Aí vai bem do segundo legado que Saulo deixava nas pessoas. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é filho de Deus. É o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este teu nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Assim que Saulo teve um encontro com Cristo, a vida dele foi transformada. Ele foi transformado por Cristo, ele teve um encontro com o Messias. Ele passou pela cruz. E aquilo que era reprovável na vida dele foi sendo moldado. E aquilo que era potencial, Deus usou. Uma Bíblia de estudo, de aplicação pessoal, diz no comentário, nenhuma pessoa, exceto Jesus, deu forma à história do cristianismo como Paulo. Aquele cara que tinha um legado de terror, de morte, agora, hoje, ele é lembrado como, depois de Jesus, a pessoa que deu forma de maneira mais significativa ao cristianismo. Tudo o que Paulo tinha, Deus usou. A sua cidadania, a sua personalidade, a sua inteligência, as suas habilidades, o seu conhecimento. O caminho natural de uma pessoa que tem um encontro com a cruz é a transformação da vida e o testemunhar dessa transformação. Paulo citou em Filipenses 3, que aquilo que antes ele considerava tesouro, ele tomava como lixo, como esterco. Ele começou a empenhar e basear a sua vida em coisas que tinham valores eternos. A partir da cruz, do encontro com Jesus, da salvação encontrada em Jesus, o Cristo, a vida de Paulo se dividiu e tomou um novo rumo. A gente vai ver um vídeo de uma canção. Queria que vocês prestassem atenção. Ele
discorre, descreve sobre a vida. Ele está contando a história de Paulo em forma de canção. Eu separei um vídeo para a gente dar uma olhada. Presta atenção.